há momentos em que o silêncio de Deus incomoda mais do que uma resposta negativa. Porque quando Deus diz não, ainda existe um fechamento claro. Mas quando ele atrasa, a alma entra num conflito. A fé é provada, o coração fica exposto e aquilo que estava escondido dentro de nós vem à tona. É nesse ponto que muitos erram ao interpretar o tempo de Deus como se fosse uma rejeição, quando na verdade é apenas a misericórdia de Deus sobre nós. A Bíblia nunca tratou o atraso como descuido. Pelo contrário, nas Escrituras, o atraso quase sempre precede livramentos, maturidade espiritual e preservação da integridade, da vida. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco. 2 Pedro 3,9. Deus não atrasa porque esquece. Ele atrasa porque vê o que você ainda não vê. O atraso de Deus te protege. Há portas que você pediu para se abrirem, mas se tivessem se aberto quando você queria, teriam se tornado a sua própria ruína. Nem toda oportunidade que surge é bênção. Nem todo sim é um favor divino. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios 14:12. Quantas decisões financeiras você teria tomado por impulso se Deus tivesse permitido aquele dinheiro chegar antes do tempo? Quantos contratos você assinaria sem discernimento? Quantas alianças seriam firmadas apenas pela sua urgência, não pela direção dele? O atraso de Deus, muitas vezes, é a mão invisível impedindo impedindo você de entrar em algo que parecia ser uma resposta, mas na verdade era uma armadilha. Abraão teve uma promessa atrasada, mas teve também a fé amadurecida. Abraão recebeu uma promessa de um filho, mas não recebeu o filho imediatamente. O tempo se estabeleceu, o corpo envelheceu e a lógica humana até morreu. E foi justamente quando a força humana acabou que o poder de Deus se manifestou. E não atentou para o seu próprio corpo amortecido, mas foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Romanos 4:19-20. Então, se Isaac tivesse nascido cedo demais, seria apenas mais um filho, mas porque veio no tempo de Deus, tornou-se um sinal, uma herança, uma linhagem. E nas áreas financeiras isso também se aplica. Há provisões que Deus não libera enquanto o seu coração ainda idolatra os recursos, porque Ele não te dará algo que ocupe o lugar que pertence somente a Ele. Se as riquezas aumentam, não ponhais nelas o seu coração. Salmo 62:10. E José, o atraso que construiu um governante. José recebeu sonhos cedo, mas a realização veio muito depois. Entre o sonho e o palácio houve poço, escravidão, injustiça, prisão. O atraso não foi castigo, foi treinamento. E até ao tempo em que a sua palavra chegou, a palavra do Senhor o provou. Salmo 105:19. Se José tivesse chegado ao governo sem passar pelo atraso, não teria estrutura emocional para administrar abundâncias sem se corromper. O atraso construiu caráter antes de construir a prosperidade. Deus não confia recursos grandes a quem tem estrutura pequena. Ele primeiro alarga o interior e depois ele libera no exterior. Larga o espaço de tua tenda, porque transbordarás. Isaías 54:2 e 3.
Esse atraso expõe as suas intenções. Enquanto estamos esperando, nossas verdadeiras motivações aparecem. Muitos querem bênçãos, mas não querem a transformação. Querem provisão, mas não querem a submissão. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmos 139, 23. Quando Deus atrasa, Ele está perguntando silenciosamente se isso nunca vier. Eu ainda sou o suficiente para você? Lázaro, o atraso que revela a glória do Senhor. Jesus poderia ter chegado antes, poderia ter curado Lázaro, poderia ter evitado a morte, mas escolheu atrasar. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. João 11:4. O atraso levou todos a pensarem que era o fim, mas foi ali que Jesus revelou algo muito maior. Ele não apenas curou, ele ressuscitou. Na vida financeira, às vezes, Deus permite também esse esgotamento total, para que você pare de confiar em estratégias humanas e volte a depender do sobrenatural do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor. Jeremias 17, 5-7. Nem todo atraso é correção. Alguns são preservação. Há atrasos que não têm nada a ver com o pecado, mas com proteção. Deus sabe o peso que algo trará junto com a bênção, porque Ele conhece o nosso frame. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103:14. Você pediu, mas ainda não teria estrutura emocional para sustentar sem adoecer primeiro. Pediu sim, mas se tornaria refém daquilo que deveria apenas administrar para o Senhor. Pediu, mas perderia a sua paz, que hoje ainda te guarda. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Se vem com dor, com ansiedade, com corrupção ou com afastamento de Deus, não é bênção, mesmo que pareça ser prosperidade. Então, no final, o atraso vira milagre. Esse que é a bênção do Senhor. O tempo de Deus não é cronológico, é propósito. Ele não trabalha com pressa, ele trabalha com precisão. Tudo fez formoso no seu tempo. Eclesiastes 3:11. Quando finalmente chega, vem completo, vem com paz, vem sem peso, vem sem culpa, vem sem medo. O atraso de hoje te frustra. Será o mesmo que amanhã vai te engrandecer. Porque se tivesse vindo antes, teria te destruído. Nem todo atraso é negação. Alguns atrasos são misericórdias disfarçadas. Outros são preparação silenciosa. E muitos atrasos são livramentos que você só entenderá depois. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Se Deus ainda não liberou, então confie. Ele está cuidando de algo que você ainda não consegue nem ver. Mas confie, a sua bênção está chegando para a honra e glória do nome do Senhor. Eu termino essa mensagem agradecendo a todos os likes, a todos os inscritos, a todos que mandam mensagem, tanto nos comentários, quanto também para mim. Agradeço muito de coração. Então, fiquem com essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.